Fala moçada, tudo bom? Professor José Maria, vamos seguindo aqui, né, nessa nossa batalha, né? Vamos falar aí do emprego dos pronomes pessoais. A gente fez aí a apresentação desse pessoal aula passada, detalhamos aí essa classificação que é muito importante, alguns empregos também, né? O uso da forma átona, o uso da forma tônica dos oblíquos, uso do conós, do conosco, tá certo? Os pronomes ele, ela, nós, vós, eles, elas, funcionando muitas vezes como oblíquos tônicos, quando solicitados por preposição, e tá detalhando aí a minúcia da coisa mesmo. Vamos nessa. Ó, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai passar por uma série de acordos, né? Vamos detalhar aqui uma série de acordos. Ó, vamos falar do emprego dos pronomes, né, pessoais, tá certo? Assunto da mais alta valia, tá bom? Da mais alta valia, ó, a gente precisa estar craque nisso aqui, porque isso aqui não cai em prova não, isso aqui despenca, né? Isso aqui despenca nas provas, tá? A gente precisa estar muito atento a isso aqui. Meninos, é o seguinte, ó. Vamos lá, emprego dos pronomes pessoais. O que nós temos aqui? Temos aqui uma série de acordos. O primeiro acordo aqui é o seguinte, ó. Vou chegar aqui para os pronomes retos. O pronomes retos, seguinte. Vocês, pronomes retos, vão funcionar, ó, como sujeito. Vixe, professor, o que é sujeito, hein? Não sei o que é sujeito, não. Ah, mano, sujeito é um conceito da sintaxe. A gente ainda vai ter uma aula específica de sujeito. O que eu quero que você saiba agora? Para descobrir o sujeito de um verbo, você vai lá no verbo e pergunta quem fez aquele verbo, né? Quem fez aquele verbo? Qual é o verbo que está lá? É o verbo estudar? Pois pergunta quem é que estudou. Qual é o verbo que está lá? É o verbo fazer? Pergunta quem é que fez. Qual é o verbo que está lá? Entregar? Pergunta quem é que entregou, né? Essa é a lógica aqui da coisa, tá? Então vamos nessa. E os pronomes oblíquos, eles vão funcionar, vou chegar aqui para eles e vou dizer o seguinte, ó, vocês vão funcionar como complementos verbais. Vixe, professor, o que é isso? Complemento verbal, olha para mim, a coisa mais simples do mundo. Coisa mais normal do mundo é o verbo precisar de um complemento. Porque grande parte dos verbos não é completa. Grande parte dos verbos precisa ser completada. Como assim, professor? Escolhe aqui um verbo, ó, o verbo ver. Eu digo para você assim, cara, eu vi. Você vai me perguntar o quê? Rapaz, você viu o quê? Você viu quem, né? Quem vê, moçada, vê alguém, tá? Quem vê, vê alguém, vê alguma coisa. O verbo ver, ele precisa ser completado. Ele, portanto, precisa de um complemento verbal, tá? Quando eu digo assim para você, moçada, eu preciso. Aí você me pergunta, precisa de quê? Né? Você precisa de quê? Quem precisa de algo, precisa de alguém. Então, peraí, eu preciso completar o verbo precisar. Eu preciso completar o verbo precisar. Sozinho, ele é incompleto. Ele precisa de um complemento, portanto. Aí você está pensando, nunca ouvi essa palavra complemento verbal. Mas você já deve ter ouvido, alguma vez na sua vida, ó, isso aqui, ó, objeto direto. Ó, objeto direto. Objeto que indireto. Você já deve ter ouvido falar disso aqui, não viu, não? Professor, como é que é isso aí, professor? Objeto direto, objeto indireto. Meninos, objetos são os complementos verbais. Aí o que vai acontecer? Ó? Se esse complemento se liga ao verbo sem preposição, você pensa assim, sem preposição, não tem nada no meio do caminho não. Ó. A ligação é direta. Você vai ter um objeto direto. Se esse complemento se liga ao verbo por meio de uma preposição, né, né, esse objeto vai ser indireto, tá certo? Então tem lá uma preposição no meio do caminho. Tem uma preposição no meio do caminho, legal? Show de bola. Então o que a gente faz aqui, ó? O que é que a gente faz aqui? A gente faz aqui o seguinte, eu não falei do verbo ver para você, ó. Só para ilustrar aqui, ó, só para você entender aqui, né? Como é que eu vou saber se o verbo pede objeto direto, objeto indireto? Como é que eu vou saber, professor? Rapaz, tá aqui o verbo ver. Bate um papo aqui com ele, ó. Quem vê, cara, quem vê, vê algo. Quem vê, vê algo. Quem vê, vê alguém. Quem vê, vê algo.
Quem vê, vê alguém. O verbo ver, rapaz, ele pede um complemento para ti. Me diga uma coisa, esse complemento se liga ao verbo com ou sem preposição? Sem preposição. Você vai chamar esse complemento de objeto direto. O outro verbo aqui que no exemplo eu transmiti para você, o verbo precisar. Ó, o verbo precisar. Bate uma ideia aqui com o verbo precisar, rapaz. Ó, quem precisa, meninos? Quem precisa? Precisa de algo. Quem precisa de algo, né? Precisa de alguém, tá certo? Prensadinho aqui, ó, né? Precisa de alguém. Melhorar isso aqui, fica bonitinho, né? Tá certo? Quem precisa de algo, precisa de alguém. Então veja, o verbo precisar, ele também pede complemento. Só que agora você tem o quê? Você tem aqui a preposição de. Então que tipo de complemento é esse? Um objeto indireto. Beleza? Então você tem aí essas duas possibilidades de complemento, tá? Então a gente fez aí, para falar disso, a gente teve que fazer aí uma beliscada, né? E teve que dar uma beliscada aí em sintaxe. Isso aqui eu ainda vou aprofundar, o estudo do sujeito, o estudo dos complementos verbais, mas já dá para ter uma noção, né? Só com base aqui nessa conversa que a gente teve, ó. Perfeito? Então quem vai dizer qual é o tipo de complemento que precisa é o próprio verbo, né? Aí, moçada, o que vai acontecer, ó? Voltando aqui para os pronomes, para a realidade dos pronomes, ó. Pronome reto funciona como sujeito, pronome oblíquo funciona como complemento verbal. Rapaz, no dia a dia a gente rasga aqui esse acordo bonito, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. No dia a dia, como é que eu falo? Eu mesmo falo. Tenho que admitir aqui, eu mesmo falo assim, ó, no meu momento mais relaxado, né, ó. Eu ajudei ele no simulado. É assim que a gente fala no dia a dia. Eu ajudei ele no simulado. É mais que eu ponho aqui, ó. Eu cumprimentei ela. Tá certo? Ao final da aula. É assim que a gente fala no dia a dia. Eu cumprimentei ela ao final da aula. Outra aqui, rapaz, que a gente pode pôr aqui, ó. Nós visitamos ele no hospital. Rapaz, tá tudo errado aqui, ó. Isso aqui são exemplos, né? De linguagem o quê? Coloquial. Coloquial é a linguagem que a gente usa no dia a dia, que nem sempre tá correta, né, ó. Professor, tô perdido aqui, professor. Não sei como é que eu faço, não. Tô perdido. Faço o seguinte, ó. Sempre adote esse procedimento. Vá lá em busca do verbo. Perfeito? Vá lá em busca do verbo, ó. Olha lá, verbo ajudar, verbo cumprimentar e verbo visitar, respectivamente, né? Primeira pergunta que você faz para esse verbo, ó. Quem foi que ajudou? Quem foi que cumprimentou? Quem foi que visitou? Isso aí vai te dar como resposta o sujeito. Então pronto, o primeiro elemento que você amarra aqui, ó, é o sujeito, moçada. Maravilha. Então quem foi que ajudou, quem foi que cumprimentou, quem foi que visitou. Amarrou o sujeito. Amarrado o sujeito, você vai em busca dos complementos. O verbo ajudar pede complemento. Bate um papo aí, rapaz, com o verbo ajudar, ó. O mesmo tipo de papo que a gente bateu com o verbo ver, com o verbo precisar. Ó, quem ajuda, ajuda alguém. Esse verbo ajudar pede um complemento. Que tipo de complemento? Um complemento que se liga ao verbo sem preposição, pede um objeto direto. E quem é que está desempenhando esse papel de objeto direto? O pronomezinho ele, né? Quem cumprimenta? Cumprimenta alguém. Ó, cumprimenta quem? Ela. Ela quem é? É o nosso objeto direto. Quem visita? Visita alguém, né? Esse alguém aqui está representado pelo pronome ele, objeto direto também, né? Coincidiu aí de os três verbos solicitarem da gente o que? Objetos diretos, né? Mas aí, rapaz, eis o problema. Ele, ela, ele aqui novamente, ó, são pronomes retos. Professor, mas tinha lá aquela observação que o ele podia ser pronome reto, ela, o ele ou ela podia ser pronome oblíquo tônico. Mas espera aí, se eles estivessem solicitados por preposição, nem preposição a gente tem aqui, né? Lembra disso aí, ó? Para eles serem oblíquos, tônicos, eles precisam ser solicitados de preposição. Que nem preposição a gente tem. Então aqui é o seguinte, cara, ó. O acordo diz o quê? Pronome reto.
tem que funcionar como sujeito, rapaz. Pronome oblíquo é que tem que funcionar como complemento verbal. Então, ó, já monitore isso aqui, ó, tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. Eu ajudei ele, não. Tá errado, eu tenho que usar aqui um pronome oblíquo. Ó, o pronome oblíquo que eu vou usar, ó, eu o ajudei. Ó, eu o ajudei no simulado, certo? Eu tenho que usar o pronome oblíquo para funcionar como complemento, para funcionar como objeto direto aqui no caso, né? Eu cumprimentei ela, tá errado. Ó, eu a cumprimentei. Eu a cumprimentei. Cuidado, galera. Ó, cuidado, 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 cuidado. Eu a cumprimentei ao final da aula. Nós visitamos ele no hospital? Errado. Nós visitamos ele, não. Você está pegando um pronome reto para funcionar como complemento. Nós o visitamos no hospital. Tranquilo, moçada? Então, cuidado aí, ó. Primeiro emprego dos pronomes pessoais. Os pronomes retos substituindo sujeito e os pronomes oblíquos substituindo complementos verbais. Muito cuidado com isso aí, tá? Muito cuidado mesmo. Mas aí você ainda se questiona. Vamos lá, professor, esses exemplos ainda, tá? Entendi que eu ajudei ele, tá errado. Aí o senhor pôs aí, eu o ajudei, correto. Mas, professor, me diga uma coisa, eu não poderia ter dito eu lhe ajudei, não? Eu não poderia ter dito eu lhe cumprimentei, nós lhe visitamos? Resposta não. Por que não, moçada? Ó, mais um acordo aqui para a pauta. Mais um acordo aqui para a pauta. É o seguinte, moçada, ó. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Os pronomezinhos o os, o a e o as. Vou chegar para eles aqui e vou dizer o seguinte, ó. Vocês vão funcionar como objeto direto. Vocês vão funcionar como objeto direto. Já o pronomezinho lhe, né? E o lhes, tá? Vou chegar para eles e vou dizer o seguinte: vocês vão funcionar aqui, ó, como objetos indiretos. Por isso que eu não cogitei a hipótese de usar o oblíquo lhe aqui nesses exemplos, né? Por quê que eu não cogitei essa hipótese? Porque coincidiu aí de os três verbos solicitarem objetos diretos. Então eu não posso usar o lhe para substituir objeto direto, né? Eu impus aqui essa restrição. Professor, mas me diga uma coisa. Digo que é os demais oblíquos. Os demais oblíquos átonos, né? Os demais oblíquos átonos, professor. Eles podem funcionar como o quê? Eles podem tanto funcionar como objeto direto, como eles podem funcionar como objetos indiretos. Tá? Não tem nenhuma restrição, né, quanto a isso para eles não. Ó. Então o que acontece? Você tem que estar atento a isso aqui, ó. Você tem que estar atento a isso aqui, né? Beleza? As restrições estão aqui. Vamos lá, você tem que bater o olho, já identificar esses problemas, né? Você já tem que identificar esses problemas. Mas aqui por uma frase, eu digo assim: rapaz, eu lhe conheço, eu lhe conheço há muito tempo. Eu lhe conheço há muito tempo. Professor, não estou perdido. Calma, vamos seguir aquela mesma sequência. Ó. Vai lá no verbo. Ó, qual é o verbo aqui? É o verbo conhecer. Bora perguntar aqui pro verbo conhecer quem é que conhece. Quem é que conhece aqui? Sou eu. Eu que conheço, ó, o nosso sujeito. Aí o verbo conhecer pede complemento. Bora conversar com o verbo conhecer, rapaz. Quem conhece, conhece algo. Quem conhece, conhece alguém. O verbo conhecer pede um complemento. Tem preposição esse complemento? Tem não. Ele pede um objeto direto e quem está representando esse objeto direto, olha aqui, ó. É o lhe. Tá errado esse negócio. Tá errado esse negócio porque, ó, tá aqui em cima, rapaz. O lhe nasceu para funcionar como objeto indireto. Vixe, professor, então isso aqui tá errado. Tá errado. Como é que a gente corrige? Vamos lá. Possibilidades aqui de correção. Qual é o pronome que eu vou empregar para substituir esse objeto direto? Eu tenho que usar o pronome o. Ó. Cuidado para não corrigir, tá? Cuidado para não corrigir e cair em outro erro. Corrigir errando, né? Tá certo? Eu lhe conheço, tá errado. Aí o cara vai corrigir, ó. Conheço ele. Aí piorou. Eu conheço ele. Cai naquele primeiro problema, né? Você tá usando um pronome reto para funcionar como complemento verbal. Não vai dar certo. Então, ó, primeira solução.
Eu o conheço há muito tempo, tá correto. Eu poderia também pensar assim, ó, se a gente quisesse aqui tratar como segunda pessoa, né, ó, eu te conheço, pode ser? Pode. Eu te conheço, pode ser também, porque observe aqui, ó, o aqui em cima, função natural dele de objeto direto, ele nasceu para isso, e o ti, ele pode tanto ser objeto direto como indireto, ó, porque ele está aqui nesse grupo, ó. Ele está aqui nesse grupo dos demais oblíquos. Quem é que está aqui nesse grupo dos demais oblíquos? Ó, o mi, ó, o ti, o próprio si, todos aqueles demais oblíquos estão aqui. Eles não vão ter restrições, né? Eles não vão possuir nenhuma restrição. Eles tanto podem ser objetos diretos, como eles podem ser objetos indiretos. Legal? Muito bem. Segue aqui comigo, ó. Segue aqui comigo, né? Essa frase aqui. Rapaz, professor, eu o enviei. Olha essa frase aqui. Eu enviei uma mensagem pelo Facebook, professor, e tal, não sei o que. Rapaz, calma lá. Eu o enviei uma mensagem. Vai devagar aqui, vamos com calma. A gente tá começando agora, tá? Enviei é o verbo. Quem foi que enviou? Fui eu que enviei, sujeito. Bora conversar aqui com o verbo enviar, cara. Quem envia, envia algo. Quem envia, envia algo. Quem é esse algo? É uma mensagem aqui, é o nosso objeto direto, confere. Agora, quem envia, envia algo a alguém. Esse a alguém está sendo representado por quem, ó? Eita, está sendo representado pelo pronome o. O objeto direto é o tal do algo, né? O objeto indireto é o tal do a alguém, né? Tá errado isso aqui, rapaz. Tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui, ó. Então tá errado isso aqui. Como é que a gente corrige esse negócio? Vamos lá. Eu lhe enviei. É uma primeira possibilidade aqui, ó. Eu lhe enviei uma mensagem. Tá? Eu lhe enviei uma mensagem. Tá correto isso aqui, ó. Esse lhe tá substituindo o objeto indireto. Ele nasceu para isso. A gente pode também pensar na seguinte solução, ó. Eu enviei uma mensagem a ele. Uma mensagem a ele, né? Esse a ele aqui, ó. Pode, professor? Pode, ó. Porque esse ele aqui, observe. Esse ele não é pronome reto, não. Ele não é pronome reto, não. Olha quem é que está solicitando esse cara, ó. Preposição. Lembra lá daquela observação, ó? Esse ele aqui está funcionando como oblíquo tônico, ó. Isso é no papel de objeto indireto, né? Bacana. E se você quiser tratar aqui como segunda pessoa, também dá certo, ó. Eu te enviei, né, uma mensagem. Pode ser também. Pode ser também. Possibilidades aqui de redação, né? Tá certo também, ó. O te aqui, né, tá funcionando como nosso objeto indireto. O te pode exercer quaisquer dos papéis aqui de complementos, né? Ele tanto pode ser objeto direto como indireto, vai depender do verbo. Então, o grande lance aí, ó. Pronome o, os, a e as vão funcionar como objeto direto. O pronome lhe e o pronome lhes vão funcionar como objetos indiretos. Ficar muito atento a isso aí, tá? Legal, professor, bacana, entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, ó. 3. O lhe sempre vai ser objeto indireto? Cuidado, galera, resposta não. Caramba, professor, que história é essa? O lhe não vai desempenhar sempre o papel de objeto indireto? Não. Cuidado aqui, ó. Vou escrever aqui para você, ó. Os pronomes, muita atenção a isso aqui, ó. Vira e mexe, isso cai nas provas, viu? Os pronomes me, o ti, o lhe e o pluralzinho dele, aí o destaque todo tá aqui, ó, tá nele, né, ó. O lhe é o cara. O que mais, meninos? Ó, o nos e o pronome vos, a gente pouco usa. Eles podem, moçada, atenção, ó. Eles podem assumir valor possessivo. Possessivo, professor, que diabo é isso? Explica isso aí, não entendi não. Valor possessivo, ó. Valor possessivo. Deixa eu te exemplificar aqui algumas frases para você entender esse negócio. Mais uma aplicação, né? Rapaz, olha a primeira frase aqui que eu cito para você, ó. Né? A primeira frase aqui. Eu
lhe conheci, eu lhe conheci a esposa. Olha a maluquice aqui, ó. Eu lhe conheci a esposa. Caramba, que frase esquisita, professor. Frase esquisita. Outra frase aqui, ó. Doeu-me a perna. Doeu-me a perna. Rapaz, que frase estranha, né, professor? Diferente. A outra frase, ó. A outra frase é... Cumprimentou-nos. Olha aqui, né? Os filhos. Professor, que frases estranhas. Agora, professor, dessas três frases aqui, ó, a mais estranha é essa primeira. Sabe por quê, professor, que é a mais estranha? Porque, rapaz, a gente conversou agora há pouco com o verbo conhecer. O verbo conhecer é um verbo que pede objeto direto. Quem conhece, conhece algo. Quem conhece, conhece alguém, né? Aí, professor, o que é que o Li está fazendo aí, pelo amor de Deus? O que é que o Li está fazendo aí, né? Pois é, moçada, ó. Você já desconfia. Se o verbo conhecer pede objeto direto, o que é que o Li está fazendo aí? Vamos devagar, moçada. Vamos devagar para a gente entender. Vou começar aqui de baixo. Ó. Cumprimentou-nos os filhos. Isso aqui é uma maneira mais sofisticada de falar isso aqui, ó. Cumprimentou os, atenção, os nossos o quê? Os nossos filhos, moçada. O que eu fiz aqui, ó? Eu transformei esse nos em nossos. Caramba, professor, é por isso que tem um valor possessivo exato. Ó, doeu-me a perna. Frase estranha, professor, frase estranha. Aí você vem aqui, ó, doeu-me a perna. Aí você lê isso aqui da seguinte forma, ó, doeu a minha perna. Olha o que você fez aqui, ó. Doeu a minha perna. Beleza? Você transformou me, moçada, ó, em minha. Você transformou me em minha. Doeu a minha perna. Bacana? Show de bola. Eu lhe conheci a esposa. Como é que é isso aqui, professor? Eu lhe conheci a esposa. Vamos lá. Eu conheci a sua esposa. Como é que é esse esquema aqui, professor? Né? Eu peguei e transformei esse li, ó, em sua, né? Eu peguei esse me, transformei em minha. Eu peguei esse nos e transformei em nossos. São esses pronomes assumindo o que aí, galera? Ó, valor possessivo. Quando você consegue fazer essa troca, moçada, olha só, né? Esse li, puxa aqui uma perna desse li. Esse mi, esse nos, puxa aqui uma setinha, ó. Eles vão funcionar não como complementos verbais. Não, ó. A função sintática que essa galera vai exercer, ó, é a função de adjuntos adnominais. Professor, pelo amor de Deus, sofra com isso agora não. Entenda aí, ó. Eu só estou apresentando para você a função sintática. Quando a gente tiver em sintaxe, a gente vai detalhar o que é um adjunto adnominal. A única coisa que eu quero que você saiba agora é a seguinte: nem sempre o li vai exercer o papel de objeto indireto. 99% das vezes ele vai ser objeto indireto, mas vai ter uma situação em que ele não exercerá esse papel de objeto indireto, né? Ele vai assumir valor possessivo. Assumindo esse valor possessivo, uma das funções que ele vai assumir aqui é a função de adjunto adnominal. Fique atento a isso, tá? O meu destaque maior aqui, ó, é no li. Deixa eu te mostrar aqui qual é a pegadinha. A pegadinha que o pessoal costuma fazer é a seguinte, ó. Assinale a alternativa em que o li em destaque desempenha uma função diferente da dos demais. Pessoal, como é que é? Repete aí. Assinale a opção em que o li em destaque exerce uma função diferente da dos demais. Estamos fazendo aqui uma questão agora, ó, de improviso. Ó, o li diferente. Rapaz, vamos lá. A, B, C, D, E. Como é que eu leio isso? Provavelmente em 4 dessas letras o li está exercendo o papel típico dele, que é o papel de objeto indireto,
tem uma perdida lá em que o li vai estar assumindo esse valor possessivo, funcionando aí como adjunto nominal. Vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Aí tá aqui, ó. Eu lhe entreguei. Eu lhe entreguei a carta. Ó, eu lhe entreguei a carta. Primeira. Eu lhe pedi um favor. Eu lhe pedi um favor. É a segunda. Beleza? Eu lhe dediquei a música. Eu lhe dediquei a música. Olha aí. Eu lhe dediquei a música. Vamos pôr uma quarta frase aqui, ó. Eu lhe enviei. Eu lhe enviei um documento. Certo, 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 certo. Rapaz, eu lhe abracei. Eu lhe abracei os filhos. Eu lhe abracei os filhos. Galera, dá uma olhadinha aqui, ó. Qual é o lhe diferente dos demais? Rapaz, vai aqui comigo, ó. A primeira, eu entreguei o que? Eu entreguei a carta, objeto direto, a alguém, objeto indireto, ó. Eu entreguei a carta a ele. Eu li aqui desempenhando o papel clássico dele de objeto indireto. Eu pedi o que? Eu pedi um favor, objeto direto, a alguém, ó, objeto indireto. Eu pedi um favor a ele, objeto indireto. Eu dediquei a música, objeto direto, a alguém, objeto indireto, ó, troca esse li por a ele. Né? Eu lhe enviei um documento, eu enviei um documento, objeto direto, a alguém, objeto indireto, eu enviei um documento a ele. Troquei esse li por a ele, eu provo para mim mesmo que se trata aí, né, de um objeto indireto. Agora observe a letra E, nossa resposta. Eu lhe abracei os filhos. Quem abraça, abraça alguém, rapaz. O verbo abraçar não pede objeto indireto, ele pede um direto. O que esse li está fazendo aí? É sinal que esse li está exercendo um papel diferente, ó. Como é que a gente faz aqui a leitura, ó? Eu abracei os, ó. Eu abracei os seus filhos. Seus filhos. Eu abracei os filhos dele. Tá certo? Eu estou trocando aí esse lhe por seus. Né? Eu lhe abracei os filhos, né? Tá certo? Então cuidado aí com esse tipo de questão, moçada. Cuidado aí com esse tipo de questão. O lhe diferente dos demais. O lhe em 99% dos casos vai aparecer para você nas provas como objeto indireto. Mas fique atento a esse valor possessivo que o lhe pode assumir. Então olha aí o tanto de aplicação, galera, que tem pronome, né, pessoal. Tem mais coisa, professor? Ainda tem mais coisa. Pronome pessoal demora para morrer. Mas também quando morre não ressuscita não. Demora para morrer. Mas quando morre também não ressuscita não. Vamos lá. 4. Os pronomes, galera, ó. Atenção. Os pronomes aqui, eu e tu. Os pronomes eu e tu não admitem. Como é que é isso aqui, professor? Calma. Não admitem ser solicitados. Solicitados, ó, por preposição. Não admitem. Rapaz, lembra lá daquela observação do início da aula? Os pronomes ele, ela, nós, vós, eles, elas podem ser solicitados por preposição e nisso vão funcionar como oblíquos tônicos, né? Pois é, os pronomes eu e tu, eles não admitem ser solicitados por preposição. Vixe, professor, e aí, como é que a gente faz? E aí é o seguinte, ó. Vamos pensar aqui em alguns exemplos, né? Tá? Rapaz, conversaram bastante. Aí aqui, ó, até aqui tá tranquilo. Conversaram bastante sobre eu ou sobre mim? Você vai falar, conversaram bastante sobre eu. Não rola, né? Tá aqui a preposição sobre. Solicitando pronome, ó, o eu, o teu ouvido não vai deixar, ó. O eu não aceita ser solicitado por preposição, né? O que fosse, ó, conversaram bastante, ó, sobre tu ou sobre ti. Rapaz, sobre tu também, não, ó.
Vamos lá, sobre ele rola, sobre ela rola, agora sobre tu não rola. Você tem que usar aqui a forma, ó, ti. Então, repetindo, né? Pronomes eu e tu não admitem ser solicitados por preposição. Ó, pediram a eu ou mim um favor. Pelo amor de Deus. Não, pediram a eu um favor? Não rola, rapaz. Pelo amor de Deus. Ó. Olha a preposição aqui solicitando pronome. Ó. Pediram a quem esse favor? Olha a preposição solicitando pronome. Ó. Pediram a mim esse favor. Que fosse, ó. Que fosse aqui, né? Ó. Que fosse, né? Pediram a tu ou a ti, né? Um favor. Pediram a ti, rapaz, esse favor. Pediram a ti esse favor. Tá certo? É a preposição e solicitando pronome. Então o que acontece é, nesse caso, não foi grande novidade aí, né? Porque o certo de fato é certo, parece certo. O errado de fato é errado, parece errado. Agora tem algumas situações, ó, que podem enganar você. Esse exemplo clássico aqui, ó. Eu digo assim, ó, este segredo, olha aqui, galera, ó, este segredo deve ficar entre, atenção, ó, entre eu, mim e você. Deixa eu até melhorar aqui, ó, deixa eu deixar na mesma linha aqui. Deixa eu deixar na mesma linha aqui pra gente fazer um negocinho legal. Este segredo, tá, deve ficar, tá, entre. Eu vou pôr aqui as opções. Você vai dizer o que eu escolho, ó. E você, rapaz, este segredo deve ficar entre eu e você, professor, é o que eu costumo falar. Mas olhe, esse entre é preposição. E essa preposição está solicitando dois pronomes, ó, né? Deve ficar entre quem e quem, né? Deve ficar entre quem e quem. Entre você não tem problema. Agora, entre eu, o eu não vai aceitar ser solicitado por preposição. Então, olha aqui a surpresa, ó. Você vai falar o seguinte: este segredo deve ficar entre mim e você. Olha a maluquice. Olha a maluquice. Aqui engana, né? Se for, ó, entre você... Não, entre você e eu, né, professor? Não, mudou nada não, rapaz. Ó, a preposição entre continua solicitando da gente, ó, dois pronomes, né? Entre você e mim. Ah, maluquice, os pronomes eu e tu não admitem ser solicitados por preposição. Olha esse caso aqui, ó. Entre eu barra mim e tu barra ti. Rapaz, mesma história, ó, mesma história. O eu vai aceitar ser solicitado por preposição? Vai não. Você vai ter que escolher o mim. O tu vai aceitar ser solicitado por preposição? Vai não. Então, olha só, este segredo deve ficar entre mim e você, entre você e mim, entre mim e ti. Se você não quiser confusão, diz, esse segredo deve ficar entre nós. Porque o nós aceita ser solicitado por preposição. Quem não aceita de forma alguma o eu e o tu. Tá? Muita atenção a esse exemplo aqui com a preposição entre, cai demais. Aí, rapaz, ó, surge uma dúvida. Professor, surge uma dúvida aqui minha, que é a seguinte, ó. Este livro, professor, eu lembro disso aqui como se fosse hoje, ó, lá na época da escola. Este livro é para eu ou mim ler? Professor, quando eu dizia que este livro é para mim ler, o professor só faltava me bater. E ele estava certo. Ele estava certo não em bater, né? Estava certo em corrigir você, ó. Porque veja, quem vai ler aqui é um sujeito, rapaz. Quem vai ler aqui é um sujeito. O mim não lê nada, o mim não faz nada, né? O mim não faz nada por quê? Porque ele é pronome oblíquo, você tem que usar aqui um pronome reto. Mas, professor, me diga uma coisa, a observação que o senhor pôs aí, o senhor não disse que o pronome reto eu não aceita ser solicitado por preposição? Falei. E, professor, a gente tem uma preposição aqui do lado, ó. Mas entenda, essa preposição que está aqui, ó, ela não está olhando para o pronome, não. Ela está olhando, sabe para onde, ó? Ela está olhando aqui para o verbo, ó. A pergunta que está vindo dessa preposição não é para quem. A pergunta que está vindo dessa preposição é para quê. Este livro é para quê? Este livro é para ler.
E quem é que vai ler? Quem vai ler é o sujeito, que é o pronome eu, tá? Então este livro é para eu ler, tá bom? Aí cuidado aí, ó. Cuidado aí que o pessoal geralmente faz um bisuzinho, que é o seguinte, a diferença do para eu e do para mim. Professor, eu aprendi aqui um bizu que eu acho que nunca vai falhar na vida. Ó, o para eu, professor, você vai usar com o verbo depois. Você usa com o verbo depois, professor. Tá, vai. E o para mim, professor, você vai usar sem verbo depois. Sem verbo depois. Professor, dá super certo, ó. Dá super certo. O exemplo lá que o senhor nos deu, ó. Este livro é para eu ler, tá vendo, professor? Tem verbo depois, eu uso para eu, tá? Mas se for assim, rapaz, este presente, ó, é para eu ou para mim? Rapaz, este presente é para mim, ó. Tá vendo, professor? Não tem verbo depois? Não tem verbo depois, professor? A gente usa o para mim. Faz sentido esse bisuzinho, tá? Faz sentido esse bisuzinho. Queria dizer isso, que faz sentido. Tendo o verbo depois, a pergunta que vai vir da preposição é para quê? E não tendo o verbo depois, a pergunta que vai vir da preposição é para quem? Se a pergunta é para quê, a resposta é para eu. Se a pergunta é para quem, a resposta é para mim. Faz sentido. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, ó. Porque antes de usar esse bisuzinho dá para você usar de forma prática, é um bisuzinho que tem lógica e tal. Às vezes o cara não quer pensar, e não quer pensar, rapaz, a frase vem com um pouquinho de alteração e o cara se complica. Essa frase aqui, ó. Foi muito bom, olha aqui a confusão, foi muito bom para eu ou para mim assistir, né, a esta aula. Eita, aí, ó. Se você aplicar o bisuzinho direto, eita, com o verbo depois é para eu, sem verbo depois é para mim, tem verbo depois, aí o verbo assistir, ó, então para eu. Calma, rapaz, calma. Calma que a gente precisa pôr primeiro essa frase em ordem aqui, ó. Vamos pôr essa frase em ordem primeiro, ela tá fora de ordem. O cara que usou o bizu sem pensar, ele vai errar, ó. Assistir a esta aula foi muito bom. Foi muito bom para quem? Para quem? Foi muito bom para eu? Não, cara. Foi muito bom para quem? Foi muito bom para mim. Né? Aí sim você aplica o bizu, ó. Tem verbo depois? Não, mas depois que você ordenou a frase. Então volta lá, ó. O que você vai escolher aqui, ó? Foi muito bom para mim assistir a esta aula. Caramba, professor, foi muito bom para mim. É, porque a frase está fora de ordem. Põe a frase em ordem. Assistir a esta aula foi muito bom para mim. Está sendo gratificante para mim participar desta equipe, ó. Participar desta equipe está sendo gratificante para quem? Para mim. Então, a pergunta é a seguinte, ó. Você não quer errar esse negócio? Se a pergunta é para quê, a resposta é para eu. Se a pergunta é para quem, a resposta é para mim. Não tem erro não. Olha aí, mapeando, né? Para finalizar, já estou estourado aqui no tempo, mas vamos que vamos. Tá? Vamos que vamos, é o jeito. Né? Os pronomes pessoais, né? Última aplicação. Pessoal, diga uma coisa, existe alguma possibilidade no mundo de pronome oblíquo funcionar como sujeito? Não é possível, professor. Existe. Existe, eu vou te mostrar por quê. Olha essa frase aqui, ó. Professor, deixe eu ir embora. Deixa eu ir embora, professor. Deixa eu sair mais cedo, professor. Outra frase, ó. Mandei ele sair de lá. Aí. Mandei ele sair de lá, ó. Professor, deixa eu ir ao banheiro, né, tal. A gente fala isso aí no dia a dia demais. Cara, entendo o que está acontecendo aqui, ó. Você tem aqui desse lado o verbo deixar. Quem deixa, deixa alguém. Esse verbo deixar que é um objeto direto. Só que desse outro lado você tem o verbo ir. Quem vai embora? Sou eu que vou embora. O verbo deixar que é um objeto, o verbo ir que é um sujeito. E agora? Aqui, mesmo esquema aqui, ó. Mandei. Quem manda, manda alguém. Né? Esse verbo mandar que é um objeto direto. Desse outro lado você tem o verbo sair. Quem é que vai sair? É ele que vai sair. Caramba.
Aí você tem aqui um sujeito. Um verbo quer uma coisa, o outro verbo quer outra, e no meio o pronome. Como é que o pronome se comporta, cara? Então você tem aqui um impasse, né? Você tem aqui um impasse complicado. Tá? Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver, cara, na marra, é o jeito. Eu não vou usar o pronome reto aqui, ó. Eu vou usar o quê? Eu vou usar o pronome oblíquo. É errado dizer deixe eu ir. O certo é deixe-me ir. É errado dizer mandei ele sair de lá. Correto dizer mandei-o sair de lá. Aí, rapaz, ó, resolvemos esse impasse na marra, né? Aí veja só. Na frase o cara vai fazer isso aqui pra ti, ó. Deixe-me sair mais cedo. Sair mais cedo. Olha aqui a maluquice lá na questão, rapaz. Olha aqui a maluquice na questão. Aí a questãozinha vai pedir pra você destacar o sujeito de sair. O sujeito de sair. Aí tá lá letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Certo? Aí lá na letra B, ó, perdido, vai ter quem? Vai ter o mi. Aí caramba, você não vai dar nem importância aqui pra esse mi, né? Você não vai dar nem importância pra esse mi. Esse mi é pronome oblíquo não funciona como sujeito. Pois é, a não ser nessa situação aqui que a gente montou, ó, em que o pronome está no meio de dois verbos, sendo que o verbo que está numa ponta está pedindo objeto e o verbo que está na outra ponta está pedindo, cara, sujeito. Quem é que vai ser o sujeito do sair, rapaz? O sujeito do sair é isso mesmo. Vai ser o mi. O mi vai ser duas coisas. Ele vai ser objeto direto do verbo deixar e ele vai ser sujeito do sair. Quem é que é o sujeito do sair aqui? Letra B. O mi, olha aí, um caso excepcional. Um caso excepcional em que pronome oblíquo funciona como o quê? Como sujeito. Quando eu estou diante de dois verbos, o pronome no meio, um verbo pedindo objeto. Isso funciona muito com o verbo deixar, com o verbo mandar, com o verbo fazer, ó, né? Fizemos ele entender a matéria. Fizemos ele entender a matéria. Tá errado. Tá errado. Eu não posso deixar o ele aí não, né? Então o que é que nós temos aí, ó? Nós temos aí esse caso excepcional em que o oblíquo funciona como sujeito, né? Importante demais esse caso aí. Importante demais esse caso. E lembrando também, moçada, ó, o seguinte, né? Verbos aqui, ó, com o final R, S ou Z, qual é a mutação, ó? Cantar, mais ó, né? Convidamos, lembra sempre disso aqui, ó. Convidamos, mais as, tá? Fiz, mais a. Lembra aqui dessa continha, ó. Eu lá em acentuação falei dessa regrinha, mas só pro R, ó. Final R, S ou Z, quando eu somo aqui os pronomes o, os, a, as, cai fora o R, cai fora o S, cai fora o Z, esse o se transforma em lo, esse a se transforma em las, esse a se transforma em las, e esse a se transforma em lá. Resultado aqui, ó, cantar mais ó, cantá-lo, não se esqueça do acento, porque é o que cita no terminado em A. Convidamos mais as, olha aqui, galera, ó, convidamo-las. Convidamos-las. Fiz mais a, vai ficar essa forma super estranha. Fila, né? Final R, S ou Z. R, S ou Z. O O se transforma em lo. O A se transforma em lá. O Os em los. O As em las. Aí que mais aqui, ó. Final M, moçada. Final M, né? Ou nasal. Final M ou nasal. O que vai acontecer, ó? Cantaram a música, cantaram mais a, tá? Cantaram mais a. Venderam o terreno, venderam mais o. Aqui nada cai fora, mas esse a se transforma em na, esse o se transforma em no. Resultado aqui, ó, cantaram-na, legal, e aqui venderam-no, beleza, venderam-no. Legal, então você tem aqui essas duas situações aí, né? Fechando, portanto, aí, ó, todas as aplicações envolvendo os pronomes pessoais, né? Como eu disse, é difícil matar o bicho, mas também quando ele morre, ele não ressuscita não, tá bom?
Moçada, fico por aqui, agradeço demais a participação de vocês. Vamos em frente estudando pronomes, tá ok? Grande abraço.